Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Jesus nos tem apresentado toda uma sequência de informações, de ensinamentos, tidos e interpretados como sendo libertadores. Nunca será demais nos referirmos à questão da libertação, não por uma problemática referente ao apego aos nomes, às denominações, mas buscar chamar atenção sobre a libertação em relação aos instrumentos libertadores ofertados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Os instrumentos que tendem a fazer com que nos libertemos de nós mesmos, naquilo que se interprete como sendo as problemáticas emocionais, espirituais que ainda carregamos, em razão de desatinos com os quais tenhamos nos envolvido ao longo da multiplicidade das reencarnações. Então, como não é a primeira vez que nos encontramos no corpo orgânico, no corpo físico, mas sim mais uma vez na forma de uma outra, nova concessão e oportunidade que nos foi proporcionada pelo fato de sermos espíritos criados por Deus, criados simples e ignorantes, mas voltados para um processo constante de crescimento, desenvolvimento, evolução, a fim de que nos tornemos co-criadores de Deus. Então, o espírito que somos nós, que é um ser individual, foi criado para, a partir de um determinado instante em que consiga sentir Deus, compreender Deus, entendê-lo, passar a colaborar com tudo aquilo que já tenha sido constituído, que se encontra constituído e que se encontrará constituído. Então, para que seja possível o envolvimento com tal empreendimento, há necessidade de que o espírito se desvincule de determinadas marcas, de determinadas impressões com as quais veio a se envolver em razão dos desequilíbrios internos, em razão dos desequilíbrios emocionais com os quais se envolveu ao longo das reencarnações. Se no momento presente somos sabedores de certas problemáticas que carregamos, dificuldades que apresentamos, vulnerabilidades que temos, se nesta existência, se nesta vida física, nós reconhecemos onde elas se apresentam, então, inevitavelmente, que elas não começaram nesta encarnação, e se elas são decorrentes de outras encarnações, está se dizendo, então, que nos envolvemos com constituições de causas escandalosas, que proporcionaram desequilíbrio ao espírito
E na mão em que esses desequilíbrios ainda se mantenham em nós na forma das impressões que foram recolhidas, que foram absorvidas, pelo fato de termos chegado à conclusão de que verdadeiramente incorremos em determinados deslizes, inevitavelmente nos ressentirmos disso em razão da existência de Deus que vige em nós, da certeza que temos da presença do Criador em nós, porque Pai é todo aquele que cria, Pai é aquele que não abandona, Pai é todo aquele que acolhe. Então, se fomos criados por Deus, temos sido amparados, envolvidos pelo Criador. E a sensação decorrente desta situação e certeza que o Espírito carrega, entra em confronto com as memórias e paisagens e imagens referentes aos escândalos com os quais tenhamos nos envolvido. Isso, então, tem estabelecido os desequilíbrios no qual o Espírito tem se apresentado, de modo que se torna muito fácil a observação de que quaisquer problemáticas apresentadas por nós, na forma das doenças existentes, sejam elas emocionais, sejam elas de apresentação física, tudo aquilo com o qual você se encontra envolvido e que não se sente bem, tudo isso é decorrência destas causas escandalosas que ainda se encontram existentes e que só podem ser arrumadas, pulverizadas, desconstruídas se você nascer de novo. Por isso que Jesus diz: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Mas a veneranda Joana de Ângeles, ela assevera que Jesus é o grande médico das almas. E como as questões são íntimas, pessoais, espirituais, em razão de toda uma desagregação emocional que se deu, porque é de fundamental importância que busquemos interpretar que tudo no universo funciona através de estruturas. Nada acontece ao acaso, nada encontra-se montado ao acaso. Tudo está fundamentado em processos, tudo está fundamentado em estruturas. E em assim sendo, não seria diferente com o Espírito. Então, o Espírito lhe apresenta estruturalmente equipamentos, engrenagens, que acabam sendo, então, por demais avariadas, em razão da sua maneira de intencionar, de sentir e de pensar. A tua maneira de intencionar, de sentir e de pensar estabelece, então, reflexo na oscilação energética na qual o espírito se encontra estruturado. E como temos procedido de maneira desarvorada ao longo dos tempos, isso afetou as engrenagens. E para que seja possível um dia você se tornar co-criador de Deus, estas engrenagens precisam estar sãs, estas engrenagens precisam estar arrumadas. Você precisa encontrar-se envolvido em processo de equilíbrio interno, de modo que tais memórias e paisagens decorrentes destes escândalos que se deram não existam mais. E para que isso ocorra, só sendo medicado por um médico, o único médico em condições de te atender dentro destas observações estruturais tão profundas e antigas.
Como se diz na gíria, só Jesus na causa. Por isso, Joana assevera que Jesus é o grande médico das almas. Porque a medicação apresentada por Jesus, ela atinge diretamente ao espírito que se encontra afetado. E a apresentação desta medicação pelo nosso Senhor Jesus Cristo encontra-se fundamentada num processo didático muito grande e muito intenso. E na mesma mão em que você se perdeu um dia, é o tempo que vai demandar para que você também se recupere. Se você é relativamente teimoso, tem que ir no extremo da Zona Leste, quase fora da cidade. Você tem um instrumento que pode fazer com que você chegue relativamente em segurança, que é o Waze. Mas você é uma pessoa, é um cara turrão, você é uma pessoa teimosa e diz o seguinte: eu conheço toda a cidade, não preciso depender de Waze. Você não vai chegar. Simplesmente você não vai chegar. E se chegar, vai demandar muito tempo também para voltar. E na questão do espírito a mesma coisa. Na mesma mão em que você fez opções por caminhar de maneira desarvorada, é o tempo que vai demandar para você voltar ao ponto de equilíbrio. E Jesus, ele é muito didático no sentido de te apresentar quais são os remédios, qual é a medicação que necessita ser tomada e de que maneira ela tem que ser tomada. Então, o evangelho todinho é importante e necessário. Porque o evangelho é a reprodução de Jesus. O evangelho é a forma na qual se encontra implícito os seus ensinamentos. Não há diferença entre Jesus e o evangelho. O evangelho é apenas a forma. E nos 20 e tantos capítulos que você tem, todos eles são importantes. Todos os capítulos do evangelho são importantes. Mas o evangelho ele apresenta um núcleo duro. Ele apresenta uma estrutura vertebral, mais conhecido como as bem-aventuranças ou também o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 10. Essa é a parte medicamentosa que Jesus apresenta como sendo os teus instrumentos de recuperação. Porque para o acerto estrutural do espírito que se perdeu em si mesmo, e quando se diz que o espírito se perdeu em si mesmo, está se dizendo o seguinte, que quando você foi criado simples e ignorante, alegoricamente, é como se você estivesse sobre os trilhos. E em estando sobre os trilhos, você então está fundamentado em travas de segurança, está fundamentado em equilíbrio, em paz, calma, tranquilidade, porque é a interpretação alegórica como se você tivesse zerado. Mas como o espírito é um ser individual, onde todo o processo do aprendizado vai se dar através das experiências pelas quais venha a passar, na sucessão das etapas de aprendizado pelas quais veio a se envolver, a partir de um determinado instante, numa etapa chamada de razão, lhe foi proporcionado então dois instrumentos, um chamado consciência e outro chamado ego, que funciona como uma trava que impede que informações antigas trafeguem para o momento presente no qual você se encontra. Então tem alguma coisa que impede que tais coisas se deem. E te foi proporcionado então, através da etapa da razão, algo chamado capacidade de optar e capacidade de decidir. Então você passou
a ter a consciência a partir de então, e em envolvendo-se com a consciência, você passou a ter condições de optar e decidir, mas também de se responsabilizar pelas ações feitas. Então, em sendo assim, há muita coisa boa que foi feita, mas também inúmeras coisas desagradáveis que ficaram impregnadas e que precisam ser desconstruídas. Então Jesus ele vem asseverando de que maneira você pode operar no sentido de desconstruir isso, para que em se apresentando mais leve, mais calmo, mais tranquilo, mais seguro, a partir de um determinado instante você possa se apresentar como sendo o co-criador de Deus. Então ele elenca as bem-aventuranças da forma daquilo que seja interpretado como uma sensação de bem-estar, uma sensação de felicidade, uma sensação de alegria. Bem-aventurados aqueles, alegres aqueles, em melhores condições aqueles. E ele começa citando então a aflição, dizendo bem-aventurados os aflitos, instigando que seja possível a interpretação diferenciada da questão da aflição, não por uma questão da forma, não em razão do nome, mas em razão da essência. Kardec é muito claro a dizer na introdução do Livro dos Espíritos, nos itens 2 e 13, para que basicamente não nos apeguemos à forma, mas busquemos a essência. Não nos apeguemos aos nomes, não nos apeguemos às denominações, mas busquemos a essência do que aquilo está querendo dizer. E a aflição, em essência, pela ótica de Jesus, não é dor, não é sofrimento, como você acostumou a ouvir. É aprendizado. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que se encontrarem envolvidos com o esforço, com a aflição do esforço, com a aflição em razão do trabalho, para se alcançar algo, para se conseguir algo. Você vai para a academia para poder tornear teu corpo, e o profissional que está lá, o personal training, ele vai virar para você e dizer para você puxar ferro, levantar peso e tudo mais, e você vai obedecer o cara porque você está acreditando na promessa dele, de que você vai emagrecer, de que você vai tornear o corpo. Vai doer, você vai estar envolvido numa mega aflição, vai para a academia todo santo dia, sofre lá e ainda paga por isso. Para o acerto do espírito, a mesma interpretação da academia física. Na academia física, você resolve as questões do corpo físico. Na academia emocional, você resolve as problemáticas do espírito. E a academia emocional, ela só pode se dar em razão das aflições pelas quais você vem a se envolver. Ou seja, as problemáticas, as dificuldades, os tormentos, tudo aquilo que a vida física te tem ofertado. Onde, através, então, da tua inteligência, você tenderá a ir resolvendo as questões. Ou seja, você precisa estar preocupado com alguma coisa que te proporcione a manutenção do equilíbrio. Chama Jesus para a questão da simplicidade quando diz bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus não fala bem-aventurados os de espírito pobre. Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito. E Jesus está buscando chamar a atenção, então, para que seja possível desconstruir determinadas causas que ainda se encontram vivas em você. Causas tóxicas que têm te proporcionado algum tipo de reflexo que você vai chamar de mal-estar, dor, sofrimento. Há a necessidade de que você se desvincule de questões históricas suportadas em alguns sentimentos absurdamente nefastos, absurdamente tóxicos, absurdamente comprometedores, que ao longo do histórico, que ao longo dos tempos, tem te proporcionado imenso mal-estar, imenso desequilíbrio. Dois sentimentos, um chamado orgulho, outro chamado vaidade. Quando Jesus atina para a questão da bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, Jesus está deixando claro o seguinte:
Existem questões que se apresentam eternas em razão da sustentabilidade na qual elas se encontram existentes, e existem questões que são artificiais e que só vão durar por um tempo, porque não se encontram ancoradas em nada que seja verdadeiramente factível. E o orgulho e a vaidade é algo artificial. O orgulho e a vaidade te entorpece, te enlouquece, te engana, porque os instrumentos oferecidos são artificiais, como sendo não se sustentam, e por não se sustentarem, não podem ir muito tempo adiante. A simplicidade já é exatamente o contrário. A simplicidade é aquilo que apresenta fundamentação em quaisquer situações e relações. A simplicidade é aquilo que se apresenta como distendido no tempo de maneira indefinível. Jesus se apresentou na simplicidade em todos os instantes. Não tinha um local para encostar a cabeça à noite quando dormisse. Não estava vinculado a nenhum tipo de aprisionamento. Jesus não se encontrava envolvido com nenhum tipo de apego. Jesus encontrava-se totalmente desvinculado de quaisquer questões físicas e materiais que tendessem a ludibriar os teus sentidos. Jesus opta pela simplicidade e pelo fato de se apresentar, então, como sendo algo que ao longo do tempo vai permanecer. E quando Jesus chama atenção para esse tipo de bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, Jesus está dizendo o seguinte, que para você desconstruir a causa, só se você fizer a opção por se desvincular do orgulho e da vaidade. Só se você optar pelas questões da simplicidade, nas suas mais variadas formas. E esfolar do joelho, e fosse lá, lavasse, apresentasse todo o processo de asepsia, aplicasse o remédio, e a ferida vai fechando aos poucos em razão do tratamento físico. A ação medicamentos profundas e antigas, com as quais você se encontra envolvido, e das quais não tem apresentado domínio, sejam resolvidas. Sejam resolvidas. Os senhores acreditam de verdade que alguém que apresenta esquizofrenia começou nesta existência? Os senhores acreditam de verdade que alguém que apresenta autismo começou nesta existência? Os senhores acreditam de verdade que alguém que se encontra envolvido com psicose, com as psicoses, as mais variadas existentes, começou nessa existência? Os senhores acham que alguém que se encontra envolvido com Alzheimer neste instante é efeito decorrente de alguma coisa que começou nessa existência? Os senhores acreditam mesmo nisso? Seria muita inocência da nossa parte, muita infantilidade da nossa parte, interpretar um nível de efeito tão agressivo, de tamanha intensidade, acreditando que a causa começou nessa existência. O processo é histórico, senhores. Se o processo é histórico, a causa também é histórica. E se a causa é histórica, ela se encontra, então, num nível de profundidade muito grande que você não tem como acessar e não tem domínio sobre isso. Simples assim. E quando Jesus, então, apresenta a sua ação medicamentosa, principalmente através das bem-aventuranças, o que Jesus está fazendo? Ele está dizendo o seguinte, que se você operar desse jeito, sem que você o perceba, você vai estar contribuindo para a desconstrução da causa que ainda te incomoda imensamente. Senhores, Jesus tem que fazer sentido na tua vida. Jesus não é uma interpretação mera de aceitação. Jesus tem que ser compreendido. Jesus tem que ser sentido. Jesus tem que fazer sentido para você, tem que fazer sentido na tua vida. Porque como não se trata de uma questão de dependência, como Jesus em nenhum instante gerou dependentes, Jesus
tem apresentado, então, o aspecto libertador, porque quem ama, liberta e não aprisiona. Simples assim. Então o cara te chama atenção para que você seja puro do coração. Bem-aventurados os puros de coração. Jesus está dizendo que, alegoricamente, o coração é como se fosse um local que tivesse um espaço. E esse espaço está cheio de gavetas. Alegoricamente, é como se o coração fosse um espaço, esse espaço estivesse cheio de gavetas. E você, de um lado, tem gavetas qualitativas. E nessas gavetas você tem conteúdos qualitativos. Então, uma gaveta se chama generosidade, uma outra gaveta se chama paciência, uma outra gaveta se chama gentileza, uma outra gaveta se chama carinho, e dê todos os nomes qualitativos que você quiser para todas essas gavetas que carregam esses conteúdos. E do outro lado você tem conteúdos nefastos. Ressentimento, cólera, raiva, e dê os nomes tóxicos que você quiser. E o cara está dizendo simplesmente o seguinte: se você quer desconstruir as causas que têm te incomodado, libera estas gavetas que apresentam toxicidade, remova estes conteúdos tóxicos e os substitua por conteúdos qualitativos, de modo que a tua área, na totalidade, esteja boa. Por isso ele diz: bem-aventurados os puros de coração. Ele está dizendo que a tua opção pela mudança íntima, pessoal, interna, ajuda no esvaziamento dos conteúdos tóxicos que ainda têm te proporcionado efeitos ruins. Pede para que você seja manso e pacífico, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, te chamando a atenção para que você seja manso sempre, para que você pacifique sempre. Porque muitos são os que se encontram aterrorizados historicamente. Muitos são os que se encontram afetados emocionalmente sem que você o perceba. Proporcionalmente falando, a necessidade de uma interpretação quando você dá uma bronca numa criança. Então, dentro das observações espirituais, criança na forma espírito antigo. E quando você dá uma bronca forte numa criança, aumenta a tua cólera, aumenta a tua raiva, a criança só vai ouvindo, absorvendo, e num determinado instante a lágrima começa a escorrer pelo canto do olho, e num instante seguinte ela entra em desespero, chorando desesperadamente. Você acha que o desequilíbrio da criança é em razão da forma chamada bronca? Ou o desequilíbrio da criança é pelo fato de que a tua frequência na raiva estabeleceu o encontro de uma mesma frequência histórica dela, onde ela passou por alguma coisa que muito a afetou espiritualmente falando em outras existências. E quando você, então, pela frequência que apresenta, desperta a frequência antiga, ela irrompe, então, em desespero, em razão de retomar e recordar no espírito aquilo pelo qual passou. Então você não sabe quem são os doentes que se encontram ao teu redor. E Jesus tem solicitado para que você seja manso, para que eles sejam bem atendidos. Por isso que você não está sozinho no mundo, por isso que você está envolvido com a única instituição no mundo que não faliu e que jamais falirá, chamada família. Porque você está tendo a oportunidade de aplicar todas estas questões naqueles que se encontram mais próximos todos os dias, por se encontrarem envolvidos no mesmo núcleo. E por último, pede para que você seja misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos. Porque na misericórdia ele está chamando a atenção para que você perdoe.
Na misericórdia, Ele está te chamando a atenção para que você caminhe lado a lado com aquele que sofre, ombro a ombro com aquele que sofre, apenas não chorando com ele, porque se eu chorar e você chorar, quem faz o serviço? Alguém tem que estar em pé para poder carregar. Alguém tem que estar de pé para estender a mão e puxar o outro que não está mais acreditando poder se levantar e caminhar com as próprias pernas. Alguém tem que fazer o serviço, senhores. E dentro desse pressuposto, a necessidade então de você começar a interpretar que se existem muitos a serem tratados em todos os instantes, em todos os dias, porque você não sabe com quem vai esbarrar. Você não pode despender tempo mantendo lembranças doloridas, lembranças ruins. Por isso Jesus pede para que você alivie. Por isso que Jesus pede para que você perdoe. Por isso que Jesus pede para que você releve. Por isso Ele pede para que você esqueça. Então, senhores, a ação medicamentosa do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é apresentada. Ele te dá o remédio, mas você tem que querer tomar. Ele te apresenta o remédio, mas o interesse em tomá-lo é só seu. Então, senhores, fundamental que nos mantenhamos envolvidos com a apresentação da amizade que o nosso Senhor Jesus Cristo nos tem ofertado, nos tem apresentado, porque é aquele que assume a responsabilidade na transferência das informações libertadoras, dizendo-nos em todos os instantes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Muito obrigado, um bom domingo a todos.